na sua mão. Parece um labirinto, sem porta de entrada nem saída, mas é apenas o motor de um carro. Com tantas peças e pouca lógica, dificilmente alguém que não é especialista consegue entender este maquinário. Hoje, o motor se tornou uma máquina bem complexa, com muita eletrônica embarcada, tá? Então não existe mais muito aquela história de o homem saber o que está acontecendo só porque ele é homem. Alguns homens até que se viram bem na hora de detectar ou consertar um probleminha mecânico. Mas as mulheres são as que mais sofrem quando o carro quebra. Saber eu sei, mas eu prefiro ter alguém que faça. Mais difícil eu acho que é trocar pneu, no meu caso. É pesado, até que levanta um macaco ali, não é pra mulher não. Para dar uma forcinha para as mulheres motoristas, o Tudo a Ver resolveu convidar a Jumaida, que não entende nada de mecânica de carro, para ir até uma oficina. Lá, a gente vai ensinar para ela e para você aí de casa os primeiros socorros em caso de pane. Vamos lá? Vamos. Apesar do carro dar pouco defeito, toda vez que tem algum problema, é ao marido que ela recorre. Você sabe fazer alguma coisa no carro? Botar gasolina, calibrar os pneus e pedir no posto de gasolina para eles olharem a água e o óleo. E esses botõezinhos que tem aqui no carro? Porque tem um monte de luzinha que acende no painel. Você sabe o que significa cada uma delas? Eu sei quando o carro está aquecendo. Como? Que é aqui. Quando ele vem para mais para cá, acende essa luzinha que parece uma velinha assim no mar. Termômetro. Termômetro. Daí parece que está aquecendo. Daí quando está aquecendo. Tem uma outra aqui que é da bateria, que acende. E tem uma que é da injeção eletrônica. Quando elas acendem, você sabe que tem alguma coisa errada. Tem que correr pro mecânico. Você não sabe resolver? Não, sozinha não. De jeito nenhum. Este professor é quem dá as dicas. Ele diz que o cuidado básico deve começar no motor. A água é simples, se você quiser descobrir aonde que está, você olha. Tem um radiador, que é essa parte que tem sempre essa colmeia. Se você olhar, vai ter sempre uma mangueira que vai seguir e vai chegar num reservatório. É aí que fica a água. É aqui que fica a água de arrefecimento, tá? O que é arrefecimento? Arrefecimento é exatamente você retirar o calor que está sendo produzido pelo motor. O motor, ele produz, é uma máquina térmica, produz muito calor, tá? E se você não refrigerar ele, as partes internas podem atingir o ponto de fusão. E aí você vai fundir o motor. Na hora de completar a água, tome cuidado com o nível. Ele não pode ultrapassar o máximo. Se você passa do nível, você pode romper o reservatório. A água tem que ficar entre o mínimo e o máximo. A água precisa ser trocada ou só completada? A água, de tempo em tempo, de 2 ou 3 anos, de acordo com o que está colocado no manual de manutenção do veículo, ela deve ser trocada e deve ser colocado novamente um novo aditivo, para manter as características do sistema. E se for colocar o aditivo que fica no mesmo recipiente, nunca misture duas marcas diferentes. Um fabricante e outro fabricante pode dar alguma reação química que pode ter alguma consequência. Problema água resolvido? Resolvido. Vai saber? Já. Aprendi a olhar pelo menos o nível da água. Qual o próximo passo? Bom, o próximo passo, que é também vital, é você cuidar do óleo do motor. A função do óleo é lubrificar as partes internas do motor. Ele age diminuindo o atrito entre as peças. Nunca use o produto fora do prazo de validade ou ultrapasse a quilometragem máxima específica de cada carro com o mesmo óleo. Esse veículo aqui, você vê aqui na plaquinha aqui, ele tem algumas coisas, ó, intervalo de troca de óleo a cada 4.000 quilômetros ou 3 meses, tá vendo? Tem um prazo de validade, tá? E normalmente aqui, por aqui ou lá no veículo, muitas vezes alguns carros trazem aqui, tem a especificação do óleo. Então um óleo, como normalmente a maior parte dos veículos, eles usam 10W40. 10W40. O que significa isso? Isso é uma especificação de multiviscosidade do óleo. É essa, tá vendo? O óleo, ele é meio, a questão da oleosidade dele, tá?
10W40 significa que ele tem uma viscosidade a frio e uma viscosidade a quente. Tá? Tem que ser seguido a risco que é preconizado pelo fabricante do veículo. E se o fabricante do veículo não especificar qual é o óleo que eu devo usar? Isso não existe. Como é que eu escolho? Isso não existe. Normalmente, quando se troca o óleo, eles colocam um adesivinho na frente, né, no para-brisa. Para-brisa não, na frente do carro, pra gente lembrar. Isso aí eu tô sempre de olho. Quando chega próximo da quilometragem, Deus já tem que levar para trocar. E sempre trocar o filtro junto. Você sempre troca? Sempre troca o filtro com o óleo. Não pode esquecer, não pode ficar só observando ali não. Tem que abrir o capô do carro, pelo menos uma vez por semana, tirar essa vareta e olhar se tem óleo lá. Problema motor resolvido? Resolvido. A gente tem que lembrar água, o nível do óleo e o nível do freio. Fluido do freio. Fluido do freio. Do motor para as rodas. Calibrar os pneus com a quantidade correta de ar pode até mesmo reduzir o consumo de combustível. Pessoas que não calibram o pneu estão gastando 10, 15% a mais de combustível. Mas nenhum trabalho se compara ao de trocar um pneu furado. Olha só a Jumaida. Ela tenta, sobe em cima da chave de roda e nada. Tá vendo? É complicado. É muito complicado. Dá muito trabalho. Não tem jeito de fazer isso sozinho. Ainda mais com salto. O plano B é exatamente o que está na minha mão, né? É você comprar um reparador de pneus. Esse reparador, o que ele faz? Ele enche e conserta o pneu ao mesmo tempo. Então, no caso de um furo, de vez de você tirar macaco, desparafusar a roda, colocar o step, você vai se sujar todo, o que você faz? Vamos supor que esse pneu está furado. Exatamente nessa posição, isso daqui é o pito para encher, ele deve ficar na parte superior. A gente chega com esse spray, coloca ele aqui, tira essa tampinha, coloca ele aqui e simplesmente a gente aperta, enche, esvazia todo esse frasco. Tá? Só apertar e ele esvazia automaticamente? É um spray, é como se fosse qualquer spray que a gente tem dentro de casa. Você espera e fica. Quando ele terminar de encher, o pneu vai ficar um pouco cheio. Não, ainda vai ficar com um pouquinho abarrigado, mas não tem problema nenhum. Você simplesmente entra no carro e vai rodar normalmente até o próximo borracheiro. Com essas dicas que ele deu hoje, dá para você ter um cuidado maior com o seu carro e saber cuidar um pouquinho mais dele? Sim, com todas as dicas que o professor nos passou e lendo esse manual aqui, agora eu consigo pelo menos trocar um pneu, né? Pelo menos no plano B, olhar o nível da água, o nível do óleo. Tomara que o pessoal de casa tenha entendido também. Com certeza, se eles prestaram atenção, eles vão conseguir fazer direitinho.